Fala galera do YouTube, tô aqui de novo, mais uma vez, para continuar aquela nossa historinha que a gente tinha começado sobre como é ter ido pro interior, né, na verdade. Eu comecei já dando uma introdução, falando como é que aconteceu o processo meu e dos meus amigos de começarmos a ir pro interior. Mas eu acho que, parando para pensar, uma coisa interessante que eu acho que muito recém-formado tem e que a gente tinha na época também e que eu acho que é legal de comentar aqui hoje é sobre quais eram os nossos os meus no caso, né? 5 maiores medos, receios de recém-formado, que eu imagino que seja parecido com o de muitas pessoas por aí afora também. Então vamos começar. Primeiro medo de todo recém-formado é não arrumar emprego, né? Esse não tem como não comentar. Pra gente que é da área da medicina, eu já falei isso em outros vídeos, felizmente, apesar de algumas pessoas insistirem com a gente de que o mercado mudou e hoje não está mais tão fácil de arrumar emprego igual era antigamente, eu concordo, imagino que realmente não esteja e as oportunidades até salariais mudaram, mas existe muita vaga ainda, muita oportunidade. O que vai diferenciar se você vai achar com rapidez ou não é se você vai ter alguma limitação. Claro, não é sempre que a gente vai conseguir aquele emprego dos sonhos de primeira, né? Se você estiver disposto a pegar a primeira vaga que aparecer, vão aparecer, isso eu te garanto. Não tem como fugir disso. No nosso caso, a primeira que apareceu e que a gente agarrou foi essa de ir pro interior para Minas Sul, né? No meu caso específico foi ótimo, porque eu sempre gostei da ideia de assumir um PSF e foi para isso que a gente foi para lá. Mas isso é assunto para outro vídeo. O segundo maior medo que eu tinha, principalmente na época, é de travar no primeiro atendimento e não dar conta de esquecer as coisas mesmo, sabe? Não é nem só uma questão de não saber fechar diagnóstico, isso é o próximo que eu vou falar, mas de não conseguir atender o paciente. Eu lembro até hoje que no meu primeiro atendimento, na verdade, eu estava numa unidade especificamente para Covid, uma unidade sentinela, né, como eles chamam no interior. E era um caso suspeito, né? Síndrome gripal, aqueles medicamentos básicos que até a nossa avó dá conta de prescrever, por exemplo, antipirona ou uma bromoprida, né? Um antiemético. E eu tava com medo de prescrever, tipo, será que eu tô prescrevendo certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então esse medo existe, realmente, não tem como. Mas a dica que eu dou pra vocês é, respira. Você já sabe, né, todo aquele conteúdo, a gente faz longos anos de medicina para isso, né, longos ou não, porque eles acabam passando muito rápido também, mas você sabe todo aquele conteúdo. E dentro da realidade de PSF, que é a minha realidade até hoje, né, vocês vão ver que eu sempre vou falar mais de PSF, mas relaxa que eu vou trazer um amigo plantonista meu um dia pra gente fazer um bate-papo legal sobre um embate entre essas duas realidades, né? Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que já me acompanharam, você não precisa resolver tudo de uma vez. Foque uma coisa e tenta resolver ela. Isso já entra um pouco no terceiro medo, né, que a gente tem, que é de não fechar o diagnóstico. Todo paciente, geralmente ele já chega com uma queixa que está incomodando ele mais, né? E a gente tende a atuar dentro daquela queixa, né? Mas às vezes a gente não dá conta, na primeira consulta, de fechar um diagnóstico para aquela queixa. Por que ele está tendo aquela queixa? Calma. E isso é comum de acontecer até hoje, não é sempre que você vai dar conta de fazer isso. Isso não quer dizer que você não consiga já dar algum tipo de conforto para o paciente. Então isso entra nos dois meses, na verdade, né? Que é tenha uma boa relação com o seu paciente. Dessa forma você consegue gerar conforto para ele
às vezes até sem já começar a medicar, porque não é sempre que a gente tem a confiança, né, de conseguir já começar um medicamento, dependendo do caso, né? Ou mesmo sem dar um diagnóstico, um nome para a doença dele, que é o que eles querem. Se você mostrar confiança para o seu paciente, mostrar que você está ali para ajudar e que ele pode contar com você, ele vai aceitar aquilo que você está ofertando para ele. O quarto medo, que eu acho que é o medo de todo mundo, não tem como fugir, isso não é nem só para o recém-formado, isso vai continuar ao longo da sua carreira médica, é medo de emergência. Como eu já falei, eu prefiro o ambiente de PSF, mas nem nesse ambiente a gente consegue fugir de ter um pouco de medo disso também, porque a emergência não tem como, pode aparecer em qualquer lugar. E a dica que eu dou para esse medo é a seguinte: não pensa nele. É igual na nossa faculdade, a gente está acostumado já a lidar com isso, né? De do nada uma situação acontecer, explodir na sua frente e você ter que lidar com aquilo sem estar preparado nem um pouco para aquilo, né? Pode ser, por exemplo, numa tutoria, numa aula que o professor te pega desprevenido, ou então numa parada cardíaca que acabou de acontecer na sua frente. Não pensa sobre isso, isso só gera ansiedade e a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Então, qual que é a dica? A dica é: fica tranquilo, o dia que acontecer, você vai ter pessoas ali para te ajudar, com certeza. Essa é uma outra dica, inclusive, tenha sempre uma boa relação com a sua equipe de trabalho, porque eles vão te ajudar muito no começo da carreira, principalmente. E uma hora vai acontecer com você, não tem como fugir, mas relaxa, não fica pensando nisso. Você vai conseguir, se você for um bom médico no sentido de sempre querer tentar fazer o melhor para o seu paciente, você vai conseguir, nem que seja o mínimo, abordar ele e gerar conforto e algum alívio para ele naquele momento. É igual sair de casa, né? Eu costumo usar essa metáfora. Quando a gente sai de casa, a qualquer momento a gente está se dispondo, né? Se colocando em risco, de certa forma. A gente pode sofrer um acidente de carro, por exemplo, ou então um dia de chuva, um raio pode acertar na sua cabeça, mas você não fica pensando nisso, senão ninguém sai de casa nunca, né? Então vamos para o nosso último medo, que é um medo que não é só do recém-formado também, vai continuar te perseguindo ao longo da sua vida, que é medo de processo, errar alguma coisa ali que vai gerar alguma questão judicial para você. Aí eu retomo, né? Tenha uma boa relação com o seu paciente. Se você atender ele bem disposto, você for amigo do seu paciente, não no sentido de levar ele para sua casa também. Tem limites ali entre o profissional e o pessoal, né? Mas no sentido de mostrar para ele que ele pode confiar em você, você tá dando o seu melhor para fazer o que puder para ajudar ele, ele vai te tratar bem também. Claro, tem gente que foge à exceção, mas não esses casos são mínimos, então não precisa se preocupar com isso. E é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Porque a informação ela tá mais disseminada, tanto pro paciente quanto pro médico. Então os pacientes já são muito bem informados hoje em dia. Isso gera muita insegurança em todos esses tópicos que eu falei. Às vezes o paciente já chega pedindo exame, às vezes ele já tem uma ideia de uma doença na cabeça e ele já chega sugerindo isso para você. E você tem que ficar calmo e lembrar que o médico é você. Claro, você tem que lembrar o paciente disso também, mas de uma forma agradável, né? De uma forma a construir e ajudar ele a entender o que está acontecendo, né? Então, assim como a informação está mais acessível para eles, ela está mais acessível para a gente também. Então, por exemplo, você não soube responder num primeiro momento, dá uma pesquisada, chega em casa depois, explica para o seu paciente mais ou menos o que você está pensando, pede para ele retornar, vai em casa, pesquisa, estuda, saca? A gente tem muita informação que a gente
vai esquecendo quando vai saindo da faculdade. A gente não grava toda a medicina na cabeça, né? E é só com a prática que a gente vai gravando, na verdade. Então, são todos esses receios, inseguranças do recém-formado, justamente porque falta aquela prática da linha de frente mesmo, né? A gente tem muita prática do internato, que a gente está atrás de outro médico, né? Mas quando a gente está ali na linha de frente, é o nosso carimbo, aí já é outra questão, né? Faz o seguinte, compartilha com a gente aqui qual que é o seu maior medo, caso você esteja formando agora, para quando entrar no mercado de trabalho, ou qual que foi o seu maior medo quando você entrou no mercado de trabalho, né? Quando você acabou de formar, se você ainda tem algum medo, caso você já esteja trabalhando até hoje, alguma coisa que te deixa inseguro. Isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso conteúdo para vocês. E fiquem ligados no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais.